Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e hoje nós estamos, quarta-feira, 30. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. E nos últimos estudos que nós fizemos, que acontece sempre de segunda a sexta, ao meio-dia, nós vimos que Jesus ele trata agora da dedicação do nosso coração. E ele diz que ou o nosso coração está focado em acumular riquezas terrenas, ou ele está focado em acumular riquezas espirituais. Então ele diz para nós não focarmos na primeira, e sim nas riquezas espirituais. Depois ele diz que nós devemos ver qual é o nosso foco, onde estão os nossos olhos. Ele fala de dois tipos de olhos: olhos bons, que são aqueles que veem uma coisa só, e olhos doentes, que são aqueles olhos que veem duas coisas, né? Então são aquelas pessoas que estão divididas. E Jesus nos chama nessas essas três palavras que ele vem, esses contrastes entre tesouro na terra, tesouro no céu. Ele vem nos convidando a tomar decisão. A decisão. De que lado da história nós estamos? Ajuntando tesouros no céu ou ajuntando tesouros na terra? De que lado nós estamos? Se os nossos olhos estão em Deus ou nas riquezas, onde está o nosso foco? E ele termina dizendo que nós não podemos ter dois senhores. Então, ou nós temos o e como nosso Senhor, a quem nós queremos agradar, ou nós teremos o nosso foco prejudicado. Então nós vamos continuar hoje. Ele diz o seguinte, que se nós tentarmos servir a dois senhores, nós vamos ser pessoas com problemas sérios. Então nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Que nos fala da palavra do Senhor nosso Deus e Pai, Hoje nós vamos falar sobre a ordem que Jesus deu, é a conclusão dessa parte. 6:25, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele continua:
observar as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, eis vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os pagãos é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar a Deus, porque esse é um tema que, se Deus não nos ajudar, como em toda a interpretação da Bíblia, nós corremos risco de interpretá-lo de modo que venha a trazer prejuízo para a nossa vida, que venha nos acomodar, que venha nos deixar inertes, né? E que a gente não compreenda realmente o que Jesus estava a nos ensinar. Que a gente possa pedir a Deus que Ele fale conosco. Nosso Deus e Pai, nós estamos em solo sagrado, que é a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, a inspiração do Teu Espírito Santo. Pai, nós, por nós mesmos, nada podemos fazer e as nossas interpretações são limitadas, pois a Tua Palavra é infinitamente mais profunda, mais abrangente do que o que a nossa mente finita pode compreender. E nós podemos, ó Deus, interpretá-las incorretamente. Mas eu peço, rogo, que o Senhor nos dê nesta tarde a Tua bênção, a Tua graça, para que a gente possa, ó Deus, meditar e que a meditação do nosso coração seja agradável a Ti, seja transformadora nas vidas e abençoadoras, em nome de Jesus Cristo. Que nós e todas as vidas que estarão vendo, ó Deus, através de todas as redes sociais, elas possam ser abençoadas. Abençoa minha vida e a todos que nos ouvem e nos veem, em nome de Cristo. Amém. Então, Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a cada vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Então nós vamos falar desse texto. Esse texto, ele na verdade então,
Então esse texto agora é a continuação, né? É o resultado, é o fechamento de tudo que Jesus vem falando agora. Então, quando ele diz assim, por isso vos digo que não andeis ansiosos, né? O que Jesus vem falando? Ele vem agora dizer o seguinte: se nós já tomamos uma decisão de onde está o nosso tesouro, que o nosso tesouro é Deus, Jesus, o seu reino, se nós já tomamos a decisão de olhar, colocar o nosso foco em Deus e em seu reino, e se nós já tomamos a decisão a quem servir, então nós não devemos mais estarmos preocupados com a nossa sobrevivência, com as necessidades básicas da vida. Mas esse é um texto que convém ser bem interpretado, porque ele pode levar a equívocos. Jesus não, nós vamos em primeiro lugar dizer o que Jesus não estava querendo dizer. Jesus, com esse texto, não estava querendo dizer que nós não podemos juntar dinheiro, que nós não precisamos mais trabalhar, que Deus vai fazer tudo cair do céu, que nós podemos relaxar na nossa vida, não estudarmos mais, não progredirmos, não melhorarmos como seres humanos, não investir na nossa aposentadoria. Então, não era isso que Jesus estava querendo dizer quando ele disse: não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir, ou de comer, ou de beber. Não era isso. Em segundo lugar, a nível de introdução, quando Jesus está falando sobre isso, ele está nos dizendo já que nós, então observa, já que nós fizemos as escolhas que ele falou antes, de juntar tesouros no céu, de focar em Deus e no seu reino, e de servir única e exclusivamente a Deus, então nós não devemos andar ansiosos. Ou seja, existem dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade patológica, essa é uma doença, o ser humano não tem controle sobre ela o aflige, e nessa ansiedade patológica, o ser humano precisa de duas coisas, certo? Uma delas, ou de um milagre direto, onde Deus transforme e o cure, porque Deus pode fazer, Deus pode pegar uma pessoa que tem transtorno de ansiedade e curar. Mas se você continua sem se sentir bem, então você deve procurar um profissional da área da saúde que o trate, para que você possa, sem sendo tratado, ficar bem. Então Deus vai agir diretamente, através do milagre, ou através do profissional da saúde, né? Através de um psiquiatra, de um psicólogo, né? E ajuda muito. Quanta gente está sofrendo hoje porque não procura um psiquiatra, porque acha que é médico de louco, e a pessoa não é louca. Então, transtorno de ansiedade não é uma loucura, mas é uma doença, assim como o cardiologista cuida das doenças do coração, o oftalmologista da doença dos olhos, doenças dos olhos, patologias dos olhos, o psiquiatra e o psicólogo cuidam da nossa mente, principalmente em dias como os que nós estamos vivendo.
Então buscá-los não significa falta de fé, significa que você não quer estar sofrendo. Então quando Jesus diz não andeis ansiosos, significa que se eu já fiz a minha escolha de servir a Deus e de confiar em Deus, agora, porque o que é ansiedade, né? No sentido aqui que Jesus está falando, é você antecipar. Deus abençoe, pastor Rubervan, meu amigo, meu irmão. Você sabe do carinho que eu tenho por você, por sua esposa. Né? Você sabe disso, eu não preciso dizer do carinho que eu tenho pelo irmão. Então, Deus abençoe. Então, quando a gente estuda um texto como esse, a gente tem que saber o seguinte: Jesus ele está dizendo para que a gente não coloque, não antecipe essa ansiedade, quer dizer, antecipar os problemas futuros. Ou seja, Jesus diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Então, todos nós temos essa tendência de estar preocupados. Isso é natural do ser humano. Quem me acompanha nas lives, nos estudos bíblicos, já sabe que nós não somos alguém alienado. Então, é natural do ser humano que ele se preocupe. Mas Jesus ele vai mostrar que essa preocupação traz doença, que essa preocupação, né, com o amanhã, que ainda nem aconteceu, né, com o que haveis de vestir, de beber, de comer. Né? Então, esse tipo de ansiedade que Jesus está falando não é ansiedade patológica. É essa preocupação exagerada, desmensurada do coração que faz com que a gente se preocupe com coisas que ainda nem aconteceram, com coisas que ainda vão acontecer. É uma projeção da nossa mente na direção do futuro e vendo o futuro de um ponto de vista negativo. Ou seja, traduzindo em linguagem bem simples, Jesus diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir. Veja que os verbos estão no futuro. Comer ou beber. Por quê? Porque a ansiedade é trazer isso para o presente. A ansiedade é: eu tenho um monte de coisas para resolver hoje. Eu tenho que ter alimento, dinheiro e veste hoje. Eu tenho que pagar as contas hoje. E aí, além disso, eu vou lá no futuro e trago para o dia de hoje as preocupações com o que eu vou comer, o que eu vou beber, como será a minha velhice, como será isso. Em si, isso é normal, todo mundo se preocupa. Mas o que Jesus está dizendo é trazer isso para o dia de hoje, de forma negativa, a nos atingir poderosamente, de forma negativa, e nos fazer ficar com uma carga maior do que nós podemos carregar. Então, se a carga do dia já era pesada, agora imagine com a carga do futuro. Então Jesus nos convida a andar por fé, a trabalhar, a estudarmos, a buscarmos a Deus, a focarmos no reino de Deus e confiar na providência divina, sem, contudo, negligenciar a nossa parte. Então esse texto não é um ensino para que a pessoa que diz crer em Deus pare de estudar, pare de trabalhar, que ela não se preocupe,
que ela viva uma vida desorganizada. Não foi isso que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou foi: não andeis ansiosos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, nós já vimos que a ansiedade é você trazer todos os problemas que ainda nem aconteceram para hoje. E aí, o que acontece? A pessoa fica paralisada. Ela nem resolve os de hoje. Os do amanhã que ela trouxe vão se tornar algo que vai dominar sua mente, seus corações. E essa pessoa vai ficar doente. Aí pode se transformar numa patologia, numa ansiedade patológica. A pessoa precisar tomar medicação para poder viver bem. Então Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele diz: olha, não se preocupem desse jeito, equivocadamente. Aí ele parte do maior para o menor. Então ele diz: por isso é a conexão entre o que ele vem dizendo: não ajunteis tesouro na terra, juntai tesouro no céu, seja o vosso olho bom, e seja Deus e eu o seu Senhor. Aí ele diz: se eu for o seu Senhor, por isso, já que você fez a escolha de juntar tesouros no céu, de colocar seus olhos em mim, no meu reino, de me ter como seu Senhor, por isso, por esta causa, por esta razão, aí eu vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E o corpo mais do que as vestes. Então Jesus parte agora das necessidades. Ele diz: o que provoca a ansiedade? O que vem travar a nossa vida? É trazer o futuro para hoje. É trazer coisas que a gente nem sabe como será para hoje, de forma desmensurada, de forma desequilibrada, de forma a provocar em nós preocupações indevidas. Jesus não está falando das preocupações normais, de você dizer: olha, eu quero me aposentar bem, como será a minha velhice? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou viver só? Será que eu vou ter companhia? Então, eu preciso fazer um pé de meia para quando chegar a minha velhice. Então, não é isso que Jesus está dizendo para não fazer. Ele está dizendo para não fazer aquilo: ah, meu Deus, eu vou ficar abandonado. Vão cortar a aposentadoria. A minha aposentadoria não vai dar. Eu vou ser doente. Meus filhos vão casar. Meus filhos vão para a casa deles. Eu vou ficar sozinho em casa. Eu não vou, o salário que eu vou ganhar da aposentadoria não vai dar. E se eu ficar doente? E se o mundo piorar? E se o desemprego vier? E se a minha casa eu perder? E se não der certo a minha vida? E se no salário? E a pessoa fica desse jeito. E aí a pessoa vai ficando doente, preocupada,
com coisas que ainda nem existem, com coisas que ainda nem chegaram, e é uma preocupação diferente. E aí ela diz, e agora? E agora? E agora? E nesse negócio, nessa história, ela vai adoecendo. É muita coisa para uma mente só. Então a pessoa vai ficando patologicamente doente. Por isso Jesus disse, não andeis ansiosos, porque isso vai adoecer você. Aí ele começa a dizer por que nós não devemos andar ansiosos. Que eu acho Jesus tremendo. Outra coisa, a nível de introdução, é que geralmente, quando você dá uma aula e você faz uma pergunta, ou você cita um exemplo, geralmente tem um ou mais alunos que citam as exceções. Você está pensando na regra. Você não está pensando nas exceções. Você quer transmitir ao aluno, eu tenho mais de 30 anos que eu ensino, e você quer dar uma explicação, e aí você faz uma ilustração, mas você ilustra pensando naquilo que é regra, naquilo que é geral. Aí o aluno cita a exceção. Ele cita a exceção. A gente diz assim, meu filho, eu estou falando do geral. Do geral. O ser humano como um todo. Então, você fala e o aluno entende. Então, geralmente, quando você vai ler a Bíblia e ler uma história dessa, muita gente que lê a Bíblia por cima e que não compreende o que Jesus quis falar, então ele pega e ele começa a dizer, a Bíblia é um livro atrasado. Ele diz assim, olha, existem pássaros que fazem até espeto de insetos. E guardam. As formigas guardam para o inverno. Então, Jesus não estava falando das exceções. Jesus estava falando da regra. De que normalmente ele não estava buscando lá no Google que pássaro ajunta para eu poder não citar aqui no meu sermão. Que pássaro faz um espeto de inseto para guardar. Não, Jesus estava falando do geral e não das exceções, daquilo que a sua ambiência, o seu auditório podia ouvir e compreender com facilidade, porque ao redor, as árvores, as aves, a nossa própria vida, o cotidiano, era o data show e a lousa onde Jesus ensinava. Era dali que ele tirava os ensinos. Então, ele não está falando de forma científica. Ele está falando de uma forma cotidiana que todo mundo entende, certo? Porque aí as pessoas vão e pensam, mas eu vou procurar aqui. Porque você está procurando coisas para justificar sua incredulidade. Então ele diz o seguinte, agora já que a gente já viu isso, ele está falando do geral, dos pássaros de um modo geral, pássaro de um modo geral, não junto. Ele busca. Então Jesus diz, ele começa agora do maior para o menor. Esse é o seu argumento. Então ele diz, nem pelo vosso corpo, com que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo das vestes. Então ele está dizendo, Deus deu a vida, é maior do que o alimento. Deus
fez o corpo. O corpo é maior que as vestes. Então o argumento é do maior para o menor. Ora, se Deus é poderoso para dar vida, ele não é poderoso para prover o alimento? Se Deus é tão poderoso que forma um corpo de um material inanimado e traz ânima, alma, nefesh, psique, traz alma, anima esse corpo, de sorte que esse ser se torna um ser vivente. Então Jesus diz, olha a pergunta dele, não é a vida mais do que o alimento? Ele está dizendo, aquele que deu a vida não pode dar o alimento, ele está nos convidando a refletir, certo? Olha o que John Stott diz aqui. Portanto, devemos começar relacionando este por isso com o ensinamento que levou Jesus a esta conclusão. Antes de nos convocar a agir, ele nos convoca a pensar. Pensar, ao invés de estar ocupando a mente com o futuro, certo? Com coisas que ainda nem aconteceram, a pensar. Nos convida a examinar clara e friamente as alternativas que foram expostas, pesando-as cuidadosamente. Então, ele diz, olha, você escolheu as riquezas celestiais. Você escolheu a visão do reino de Deus. Você escolheu a mim como Senhor. Então agora, viva de acordo com estas escolhas. Né? Então, olha o que o Tasker diz, que eu achei tremendo também. O que leva os homens a juntarem possessões materiais e a darem ao dinheiro a posição suprema que se deve dar somente a Deus, não é apenas a cobiça, que está profundamente arraigada no coração humano, mas como Jesus nos ensinou, a devida inquietação quanto a se terão os meios para prover-se de alimento e vestuário para si e para os seus dependentes. Então o Tasker vai nos dizer o seguinte, que essa preocupação indevida vem da nossa natureza pecaminosa e dessa nossa preocupação indevida, exagerada, com como nós vamos nos manter. E aí Jesus nos convida a refletir. Então, o corpo é maior do que o alimento. Se Deus deu o corpo, dará também o alimento. Se Deus dará também a veste. Se Deus deu a vida, dará também. E aí, dará também o vestuário. Aí, o John Stott, ele diz assim, o que Jesus proíbe não é o raciocínio, nem a previdência, mas a preocupação ansiosa. Este é o significado da ordem. Né? Aí ele cita em grego, me meriminates, que quer dizer não andeis ansioso. É a palavra que foi usada em relação a Marta, quando Jesus, Marta, Marta, estás preocupada, distraída com os serviços da casa. E também em relação à semente lançada entre os espinhos e sufocada pelos cuidados da vida. E ainda foi usada por Paulo na injunção, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então é sempre a palavra que deriva do verbo meriminel. O reverendo Hale, ele escreve assim, citado pelo John Stott, a provisão prudente para o futuro é boa. A fadiga, o desgaste, a ansiedade que a atormenta são ruins. Então eu vou ler de novo.
O reverendo Rei, ele diz o seguinte: a provisão prudente para o futuro é boa, é o que nós já dissemos. A fadiga, o desgaste, a ansiedade que atormenta são ruins. Aí Jesus vai tirar agora dois exemplos da experiência humana. Ele vai tirar, partindo do maior para o menor, como nós já dissemos, certo? Então ele vai tirar um da experiência humana e um da experiência subhumana, das aves e das plantas. Então nós vamos ver isso com calma. Então ele diz o seguinte: a vez não é então, quem deu a vida é poderoso para dar o alimento. É poderoso para dar a vestimenta para este povo. Isso na teologia nós chamamos de providência. Providência vem da palavra prever. Significa que Deus prevê o que eu preciso. Então Deus, e só Deus, sabe realmente o que vai me acontecer de bom e de ruim. Então, andando pela fé, como foi a decisão que Jesus exigiu, nós temos que confiar em Deus. E devido à nossa pouca fé, nós nem sempre confiamos totalmente. Confiar que Ele vê o futuro e que Ele provê, e que Ele trará provisão. E que Ele colocará ao nosso alcance aquilo que nós precisamos. Então, nós vamos continuar. Jesus agora ele vem em primeiro lugar da vida humana. Então ele diz: a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestido. Então o Pai que deu a vida e que deu o corpo dará o alimento e dará a vestimenta. E é muito mais fácil para ele. Se é que existe alguma coisa difícil para Deus, coisa que não existe. Aí Jesus agora chama para darem uma olhada. Jesus diz: vamos dar uma olhada. Sempre lembrando que Jesus está pensando na regra e não nas exceções. Observar as aves do céu. Ele já usou a experiência humana, agora ele vai usar a experiência subhumana. Não semeiam, quer dizer, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Então, normalmente, o que uma ave faz? As aves da Palestina, que eram tão conhecidas, elas não semeavam, elas não plantavam, elas não colhiam, elas não guardavam. E Jesus diz: contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então Jesus diz o seguinte: vejam, observem as aves do céu. Nenhuma planta. As que vocês conhecem não plantam. Elas também não vão lá dizer: olha, pessoal, o milho está maduro, vamos colher. Não. E nem dizem assim: olha, agora todo mundo vai construir um armazém, um ninho armazém para a gente guardar. Jesus diz: contudo, apesar delas não terem esta preocupação, vosso Pai as alimenta. E ele diz: porventura não valeis vós mais do que muitas aves? Então ele está chamando a pessoa a um raciocínio lógico. Ele diz: primeiro, as aves nunca morrem de fome.
ela vai buscar e ela traz o alimento cada dia. Então no outro dia ela vai de novo, no outro dia ela vai de novo. Então ela não fica imaginando se ela vai amanhecer doente, se ela vai amanhecer com a asa quebrada, se ela vai amanhecer sem pena, se uma cobra vai invadir o seu ninho. Não. Se no outro dia vai amanhecer com chuva, ela sabe que vai amanhecer e ela vai buscar o alimento e vai encontrar o alimento e vai trazer. Então Jesus chama a atenção primeiro para as aves, para esse modo de vida das aves, de confiar em Deus. E segundo, ele pergunta: vocês não acham, vocês não valem mais do que elas? Aí ele chega e diz: ó, vocês não valem mais do que elas? Então, se o Pai supre as necessidades das aves, não suprirá de vocês que tem um valor maior? Então ele chama os discípulos a refletir. O grande problema na vida cristã é que muitas vezes as pessoas que se dizem cristãos não refletem, não raciocinam. Então a ansiedade que Jesus está proibindo aqui é essa que tira a nossa capacidade de pensar logicamente, de refletir, de ver as aves, de ver o campo, de ver o belo, de parar, de pensar, de mensurar, de dizer: a ave assim é linda, a planta é linda, a cachoeira é linda, o mar é lindo, mas tudo isso foi criado por minha causa, para ser parte da minha casa. E aí agora nós vamos entender isso aqui devidamente, porque senão a pessoa pode dizer assim: então tem close, casa, doença, ou ter conta no banco é pecado. Então a pessoa não pode ajuntar, todo dia tem que ir lá e comprar uma marmita ou no self-service, dependendo da condição financeira. Não. Não foi isso que Jesus estava dizendo. Pastor, então o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: que Deus coloca à disposição das aves ali todas as sementes, todas as frutas, tudo aquilo, se elas comem peixe, todos os peixes, ao alcance delas. Mas não quer dizer que elas vão ficar no ninho esperando que o peixe pule dentro do ninho. Ou ficar no ninho, cuidando dos filhotes, meu bebê, e não ir buscar as sementes ou as frutas que ela precisa. Não. A ave, ela sai do ninho e ela vai procurar o que Deus já providenciou, já está ali, Deus já sabe que ela necessita disso, que ela necessita de comer frutas, de comer sementes, de comer peixe. Então ele já botou tudo ali, certo? Na mata, perto do ninho dela, ou às vezes até longe do ninho, mas tem. E aí aquele pássaro sai. E às vezes voa pouco, às vezes tem que voar muito, mas ele vai achar a semente, mas ele vai achar a fruta, mas ele vai achar o peixe, dependendo do que ele come. Ele vai encontrar, e aí ele come, enche, né, e traz para os filhotes. Então, o ensino de Jesus não é que a gente fique esperando. O ensino de Jesus é: o Pai já colocou trabalho,
O pai já colocou comida, o pai já fez nascer as plantas, o pai já fez com que as coisas estejam aí. Agora cabe a você dar um voo para ir buscar. Cabe a você se preparar. Então, quanto mais asa, quanto mais pena, melhor. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você busca, quanto mais você se prepara. O grande problema é que nós temos pessoas que querem ir buscar as sementes da necessidade que a gente necessita, mas com asas de beija-flor. Aí ganha pouco. Por quê? Porque não estudou para ter as asas de uma águia, com a envergadura de 2 metros. A águia vê longe. A águia, ela dá um bote certeiro e com as garras, certo? Agora manda o beija-flor fazer isso. Mas o que Deus fez? Sabendo que o beija-flor não pode fazer aquilo, Deus fez com que ele gostasse muito de néctar, das flores. Então tem flor que não acaba mais. Então o beija-flor está e ainda para no ar. Certo? Então o que acontece? Qual é o ensinamento de Jesus? Olha, na verdade, você não precisa juntar porque Deus já juntou. Deus já colocou à sua disposição. E Ele sempre vai colocar, sempre vai haver comida, sempre vai haver emprego, sempre vai haver roupa, sempre vai haver o necessário para uma vida digna. Agora, isso vai estar ao nosso redor. Nós é que precisamos ir buscar. Não dá para ficar em casa e dizer, Pai, eu sou uma ave do Senhor, e manda ninho, manda aqui para o meu ninho. Não, eu tenho que trabalhar. Então Deus vai abrir portas de emprego. Mas tá difícil o emprego, então eu vou me preparar mais, eu vou fazer um curso profissionalizante, então eu vou estudar. A faculdade hoje você faz à distância, você faz faculdade de todo jeito, tem faculdade hoje de todo jeito, presencial, semipresencial, à distância, por vários métodos. Então o que acontece? Deus colocou tudo ali. Então sempre vai ter alimento, sempre vai ter roupa. O que a gente precisa, pastor? O que a gente precisa, Deus já colocou. Está tudo aí. Eu só preciso dar um voo e sair procurando. Pastor, eu estou desempregado, então hoje você já sabe, você precisa dar um voo. Pastor, mas eu tenho andado tanto, tem horas que a ave voa, e parece que não vai trazer, mas ela acha, ela só para, ela não voa e volta para o ninho, depois de passar, ter voado 100 metros. Aí ela olhou, não viu fruto, não viu sementes, não viu insetos. E aí, e Deus é bom, e o cardápio ainda é variado, tem peixe, tem fruta, tem inseto, tem sementes. Então a ave ainda escolhe. Mas ela não volta, ela voa 100 metros, 1 quilômetro, 2, 3, e ela deixa os filhotes no ninho. E às vezes o casal, um vai e o outro fica. Mas eles vão atrás e só voltam quando encontram. Eles não desistem. Não chegam para os meninos e dizem assim, filhotes, hoje papai não achou nada, papai andou 100 metros, não vi insetos, parece que hoje estão tudo de folga.
Eu não vi nenhuma fruta, eu não vi nenhuma semente, eu não vi nenhum peixinho nadando, os peixes estão tudo lá no fundo, então não dá para o papai não tem tanque de mergulho, então passemos fome, então vamos ficar aqui passando. Não. As aves vão e voltam, sabendo que ao redor Deus já colocou o que elas precisam. Então, o que eu e você precisamos hoje, amanhã e sempre, Deus já dispôs ao nosso redor. Então a parte de Deus é dizer, está ali. E a gente dizer assim, Senhor, está aí onde? Não se preocupe, Pai, que eu vou procurar. Não se preocupe que eu vou me capacitar, não se preocupe que eu vou estudar, não se preocupe que eu vou procurar, não se preocupe que eu sei que o Senhor já botou aí, então não vai faltar. Não vai faltar. Porque se eu tiver de reduzir o meu salário, ganhar menos para trazer o pão de cada dia, eu vou. Se eu tiver de fazer uma coisa que é infinitamente menor do que a minha capacidade, eu vou. Porque tem gente que só trabalha numa coisa. Mas quando a gente quer o pão de cada dia e sustentar a nossa família, a gente trabalha em qualquer coisa. A gente come o que Deus botou ali. E aí a gente pensa em progredir, em dizer, Senhor, eu quero poder trazer mais. Certo? Então a gente começa a fortalecer as asas. A gente começa a aprender como o beija-flor a parar no ar. Senhor, eu quero néctar. Deus diz, então, meu filho, aprenda a voar, bate as asas de tal maneira que você pare no ar. Então o que é isso? Jesus está dizendo o seguinte, está tudo aí. Agora, não é a parte de Deus que está faltando, o que está faltando é a sua. Então entenda, Jesus não disse, fiquem em casa, fiquem dormindo, orem, que vai cair dentro da casa de vocês. Pode, porque Deus é poderoso. Mas o que ele disse é que os pássaros saem com uma certeza. Eu vou encontrar. Está aqui, em algum lugar, eu vou encontrar. Então, saia e amanheça cada dia com essa certeza. O alimento existe, a veste existe, o que eu preciso para a minha vida existe e eu vou encontrar um meio. Nem que seja parando no ar. Eu vou ampliar o tamanho das minhas asas. Eu vou fazer a minha parte para que eu possa, cada dia, trazer o alimento para minha casa e saber o que eu preciso saber para poder ir buscar. É saber que Deus colocou lá, ou perto ou longe, mas está. Eu vou achar. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Às vezes está perto, às vezes está longe, às vezes eu preciso me qualificar mais, às vezes eu estou tão qualificado, mas eu preciso me humilhar e aceitar algo menor, contanto que eu possa trazer para casa o suficiente para me alimentar. Então, qual é a grande lição até essa parte aqui? Deus diz, Jesus, nosso grande mestre, nos diz, e Senhor, e Deus. Ele diz, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Porque quem deu a vida pode dar o alimento. Quem deu o corpo tem poder para dar a veste. E ele diz, não traga para hoje o de amanhã, que você nem sabe. Quem sabe é Deus. Então, se Deus prevê, então ele provê. A doutrina da providência significa que Deus provê. Então Deus é o provedor. Então Deus já proveu, Deus já colocou ao nosso alcance tudo o que nós necessitamos para hoje, amanhã e depois e todo sempre. Agora
cabe a nós sairmos do ninho, darmos um voo, sem olhar se está dia de chuva, dia de sol, sem olhar se a comida está perto ou está longe, se o emprego está perto ou está longe, se eu tenho que estudar muito, se eu tenho que me capacitar, mas saber que não vai faltar. E que eu preciso fazer a minha parte. Que eu preciso parar no ar. Que eu preciso ter asas grandes e garras grandes para poder apanhar a presa. Que eu preciso aprender a mergulhar para pegar o peixe. Mas eu preciso fazer a minha parte. Porque Deus já colocou ao meu alcance, perto ou longe, tudo o que eu preciso. Ele é o grande provedor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Amanhã a gente continua, então de segunda a sexta, ao meio-dia, estudo no Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Deus abençoe, fique com Deus e ore por mim. Deus abençoe, em nome de Jesus. Estará também lá no meu canal, no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo pequeno, tudo minúsculo, porque eu sou pequeno. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Se você não deixou seu comentário aí, de como isso tem chegado para a sua vida, eu quero fazer um pedido a vocês. A você que me ouve por qualquer que seja a rede social, porque daqui eu espalho para todas as redes sociais, eu queria pedir a você que você está sendo abençoado ou não, que você deixasse seu comentário após eu terminar o vídeo. Então, quando eu terminar o vídeo, coloque embaixo, por favor, em breves palavras, o seu testemunho. Se está abençoando, se não está, se está valendo a pena. Então, que Deus abençoe sua vida. E eu quero dizer uma coisa antes de terminar. Você que não é cristão, que está preocupado, que está doente, Jesus Cristo se importa com você. Morreu na cruz para te salvar. Morreu na cruz para propiciar a você a salvação. Então, você não vai fazer salvação. Assim como o pássaro não faz a semente, não faz o peixe. Ele não faz a fruta, não faz o inseto. Ele apenas pega o que Deus criou. Então, você também não pode se salvar. Mas você pode receber a salvação que Jesus providenciou. Jesus morreu na cruz e disse, agora, ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crê, será salvo. Então, se você crê que Jesus morreu por você, você está pegando a maior de todas as provisões de Deus. Porque Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma. Então hoje Jesus pode salvar você. Pastor, onde é que está a salvação? Em Cristo. Deus já providenciou na cruz do Calvário. É só você agarrar. Então o que eu preciso fazer, pastor? Se arrepender, reconhecer que é pecador. Reconhecer que já pisou na bola, que já nasceu transgressor. Que já nasceu com essa natureza ruim. É só você olhar para o passado, você vai ver. Desde pequeno você foi ruim e eu fui ruim. Arrepender-se, reconhecer, eu sou um pecador. Não é chegar e dizer assim, pai, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é dizer, pai, eu sou pecador. Eu estou com o nome na lista de condenado, na lista negra. E eu preciso do teu perdão, do teu amor. E aí Jesus vai perdoar você, salvar você e começar um processo de transformação. Você que está desviado, volte para o Senhor. Você que estava com o foco errado, vá, dê um grande voo. E que Deus nos abençoe. Que a gente possa ter olhos como dália para ver as oportunidades de longe. Que a gente possa ter a habilidade do colibri, de parar no ar, de fazer coisas. Que Deus nos dê as qualificações necessárias para que a gente possa encontrar o alimento. Que Deus nos ensine a mergulhar profundo para que a gente pegue grandes peixes. Então, façamos a nossa parte, porque a de Deus Ele já fez. Então, nós não podemos reclamar de Deus. Se você tem alguma reclamação a fazer, olhe no espelho
e dê um grande carão em você mesmo. E diga, rapaz, você não tem. Para que você tem essas garras tão grandes, essas asas tão grandes, se você não voa? Porque você quer néctar, mas não aprendeu a parar no ar? Você quer peixe, mas tem medo de mergulhar, rapaz? Você quer comida, mas não quer sair do ninho? Então dê um grande voo hoje e vá buscar aquilo que Deus já providenciou, principalmente a salvação que foi providenciada na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Fique com Deus e ore por mim.